licença e cancelamento da inscrição. Eventualmente, a inscrição do advogado pode sofrer um cancelamento ou ele pode se licenciar das atividades da advocacia. Para que você melhor compreenda quais são as hipóteses que poderão gerar o cancelamento ou a licença, vou colocar na tela aqui para vocês o nosso slide explicando um pouquinho sobre esses dois institutos. Então, vejam aqui comigo. Quando a gente fala, portanto, aqui, em licença e cancelamento da inscrição na OAB, você deve lembrar que cancelamento, o advogado requer, ele pode requerer o cancelamento, ou seja, o advogado não quer mais exercer a advocacia, então ele requer o cancelamento. Ele sofrer uma penalidade de exclusão, então ele pede a sua exclusão. No caso de falecimento, afinal o morto não pode advogar, não é verdade? Passar a exercer em caráter definitivo atividade incompatível com a advocacia, perceba, em caráter definitivo, atividade incompatível com a advocacia, gera cancelamento. Ou ainda, perder qualquer dos requisitos necessários para a inscrição. A inscrição, ela exige diversos requisitos, aos quais você deverá preencher, não é? Você deverá preencher para que você possa ser inscrito na OAB como advogado. Os requisitos estão lá no artigo 8º do Estatuto da OAB. Nós temos lá a capacidade civil, diploma, título de eleitor, aprovação no exame de ordem, exercício incompatível com a advocacia, não exercer nenhum exercício de atividade incompatível, idoneidade moral, realizar compromisso perante o Conselho Seccional. Tudo isso são requisitos para que você tenha a inscrição na OAB. Contudo, se você perder qualquer um desses requisitos, você perde automaticamente a possibilidade de exercer a advocacia e terá o cancelamento da inscrição, ok? Então, o cancelamento, ele faz o quê? Ele acaba com a inscrição. Ele põe fim à inscrição. Você, inclusive, aqui perde o número. Você perde o número. Então, aqui é uma hipótese em que você, não é? Interrompe definitivamente a inscrição do advogado. Tem caráter definitivo. Definitivo. Em contrapartida, a licença, né, vai na contramão disso. Por quê? Porque tem caráter provisório. A licença torna-se possível quando o advogado requerer, por um motivo justificado, ou passar a exercer em caráter temporário atividade incompatível com o exercício da advocacia. Ou ainda, sofrer doença mental considerada curável. Então, sofrer doença mental considerada curável. Então, nós temos aqui 3 hipóteses que dão ensejo à licença, ok? Então, doença mental curável, por quê, Priscila? Se for incurável, não é? Se for uma doença mental considerada incurável, gera o cancelamento. Se for incurável, gera o cancelamento. Perfeito? Então, aqui qual é a diferença, né? Veja, a licença, não é? A gente sabe que o advogado ele pode requerer, não é? É em caráter temporário, né? Ou quando ele ainda exercer atividade incompatível em caráter temporário, também pode ser requerido. Sofrer doença mental curável. Nestas hipóteses aqui, depois de um tempo, ele pode, não é? Ele pode voltar a exercer a advocacia? Pode. Agora, e aquele que pediu o cancelamento? Quem pediu o cancelamento aqui pode pedir nova inscrição? Existe a possibilidade, né? Aqui, quem cancelou, depois de um tempo, fazer novo pedido de inscrição. É possível. Mas para que ele faça novo pedido de inscrição, ele vai ter que provar que estão preenchidos todos os requisitos do artigo 8º. Que o artigo 8º do Estatuto da OAB está preenchido. Ou seja, que ele não exerce atividade incompatível, que ele tem capacidade civil, que ele tem idoneidade moral, realizar o compromisso perante o Conselho Seccional da OAB. E caso seja deferida nova inscrição, ele terá um novo número. E aqui vai ser feito o quê? Se deferido, se terá uma nova inscrição com um novo número, conforme previsto lá no artigo 11, parágrafo 2º do Estatuto da OAB.
Agora, não é? Priscila, e se eu pedir uma licença? Não é? O licenciamento, gente, ele não se confunde, tá? Nem com a suspensão, tá? A suspensão, vou até colocar isso aqui porque tem muito aluno que confunde, a suspensão nada mais é do que uma sanção. O licenciamento, não. Eu tiro uma licença em caráter temporário, de acordo com o tempo que for necessário, tá? E durante o período da licença, eu não vou estar ali atuando. Ok? Perfeito. Priscila, e aquele que está durante o período de licença, ele paga anuidade? Pessoal, aquele que está de licença não paga anuidade. Porque ele está de licença, não tem pagamento de anuidade. Ok? Isso, tá? É o entendimento de uma súmula do Conselho Federal da OAB, que entendeu o seguinte: como o advogado suspenso, a suspensão se trata de uma penalidade, justamente por ser uma penalidade, não é? Ele tem que pagar a anuidade durante o período da suspensão, durante o período que ele foi suspenso. Aquele que pediu uma licença por um motivo justificado, ou por exercer uma atividade incompatível de caráter temporário, ou por ser uma doença mental curável, vai ser estipulado um tempo para essa licença. Durante o período dessa licença, ele não paga anuidade, mas o suspenso paga. Esse é o entendimento do conselho, tá? E o cancelamento, ele tem a sua inscrição cancelada em caráter definitivo, nos termos aqui previstos, não é? E claro, depois de um tempo, ele pode pedir pode realizar um novo pedido de inscrição? Pode, mas vai ter que provar que estão preenchidos todos os requisitos do artigo 8º que o tornam apto a exercer novamente a advocacia sob um novo número de inscrição na OAB. O número anterior foi cancelado, foi extinto e não poderá ser resgatado. Ok? Então, essa é a diferença entre cancelamento e licença. O cancelamento tem um caráter definitivo, a licença é um caráter provisório, em razão de algumas circunstâncias que levam o advogado a pedir uma licença, um afastamento da advocacia. O seu número fica ali afastado, não exercendo a advocacia por um período. Eu não perco meu número continua ligado a mim, porque é temporário. O cancelamento, não, ele fulmina, ele acaba com a inscrição. Perfeito? Com isso, vimos aqui licença e cancelamento da inscrição.